A tecnologia faz parte das nossas vidas, capaz de gerar várias emoções ou sentimentos. Há quem sinta medo, há quem fique desconfiado, há quem queira ser o primeiro a utilizar e há até quem não consiga desligar. O Tech Balance é um podcast da Fundação MEL e este episódio é dedicado ao impacto da tecnologia na saúde mental. Hoje, com um smartphone no bolso, já não nos ligamos, estamos sempre ligados. Já não procuramos informação, a informação corre nas nossas mãos. Já não nos vemos muito ao espelho, vemos-nos mais nas redes sociais. Ansiedade, stress, depressão, insónia, fome, o medo de passar ao lado de um acontecimento social, já para não falar de ciberbullying e comportamentos aditivos, poderá cada nova tecnologia gerar uma nova patologia? Onde está o Tech Balance? Para nos ajudar a refletir sobre estes desafios, tenho comigo Filipa Jardim da Silva, psicóloga clínica, CEO e diretora clínica da Academia Transformar, um coletivo de 40 profissionais que todos os dias integram a saúde mental e o bem-estar físico. É também facilitadora em inteligência emocional e autora dos livros Dar a Volta e Síndrome da Impostora. E João Francisco Lima, fundador da MindMatch, uma startup acabada de ser lançada e que tem como missão inicial a eliminação do gap entre as pessoas e os profissionais de saúde mental, ajudando a encontrar o terapeuta certo para as necessidades de cada pessoa. Começo por si, Filipa, bem-vindos aos dois. Obrigada. Com uma interrogação que muitos, sobretudo os mais velhos, se colocam. Porquê é que hoje se fala tanto de saúde mental, de ansiedade, burnout, distúrbios do sono, quando no passado as pessoas trabalhavam 12 horas por dia, dormiam pouco, algumas, muitas tinham não tinham possibilidade de viajar, algumas até de estudar, e viviam aparentemente tranquilas, tinham um certo brio profissional que lhes dava ânimo, e até afirmavam com frequência que se sentiam realizadas. A tecnologia estragou isto tudo. Sim, é uma excelente questão para iniciarmos. Eu acho que nós temos sempre esta tendência de romantizar o passado e diabolizar o futuro. E a verdade é que cada tempo tem aqui as suas circunstâncias. Essa romantização, e o termo é mesmo aparentemente tranquilos. Quando nós não temos informação suficiente, nós não conseguimos ler em nós algumas necessidades subjacentes. E na minha perspectiva, claramente a tecnologia não é o vilão, ou seja, tenderá um uso excessivo a culminar aqui e a despoltar e a exacerbar aqui algumas patologias, como o burnout, a ansiedade e algumas adições, mas naturalmente que dependerá muito do uso que nós vamos fazer da tecnologia. Portanto, no pós-revolução industrial, efetivamente as nossas vidas mudaram, mas aquilo que hoje em dia é o nosso aceleramento é algo completamente incomparável. Para nós termos uma ideia, alguns estudos mostram-nos que nós hoje em dia consumimos cerca de 74 gigabytes de informação por dia, o que equivale quase a ver 16 filmes em HD. Portanto, o nosso cérebro, por mais evoluído que seja, não está preparado, nem foi desenhado para consumir tamanha informação. Portanto, é esta subestimulação que muitas vezes nos vai aqui exacerbando algumas dificuldades, mas é sem dúvida também vivemos numa era, felizmente, com mais informação, com mais ferramentas, e esta acessibilidade permite-nos dar nome às coisas e nos queixarmos, felizmente, mais e melhor. Então, para uma pessoa hoje em dia sentir-se realizada, quantos likes é que precisa de ter? Agora, falando um bocadinho mais a sério, a grande questão é até que ponto as redes sociais podem alterar comportamentos? As redes sociais, inevitavelmente, alteraram comportamentos, até porque nos colocam neste ciclo da dopamina instantânea. Não é? Ou seja, a cada like, a cada gosto, a cada notificação, o nosso cérebro ativa o seu centro de recompensa e isto gera-nos prazer. E, portanto, na era dos rankings, na era de todas estas métricas externas, é muito tentador nos confundirmos entre aquilo que é o nosso valor interior com aquilo que são algumas métricas exteriores, e o desafio está exatamente aí, está em, no fundo, usarmos a tecnologia para nos conectarmos e conseguirmos nos relacionar mais uns e os outros, mas sem nos perdermos, porque um like e um comentário no online nunca vão substituir um abraço ao vivo e a cores, nunca vão substituir a profundidade da relação e a qualidade das relações mais íntimas. Portanto, nós, sabendo os desafios que as redes sociais e a internet também aqui nos oferecem, resta-nos contrabalançar esses desafios com aquilo que também podem ser as suas vantagens, nomeadamente a aproximação, uma quebra de isolamento geográfico, mas não vamos confundir aquilo que é uma conexão com aquilo que é depois uma conexão emocional. Portanto, uma conexão virtual é sempre diferente. E, portanto, uma vez mais precisamos de informação
e de mais consciência para fazermos o melhor uso das redes sociais e não nos perdermos neste mundo virtual entre aquilo que somos e aquilo que parece que somos e não desvirtuarmos realmente aquilo que é o nosso valor pessoal por aquilo que sentimos ao invés daquilo que mostramos. Falava das conexões, por exemplo, que as redes sociais proporcionam. Há diferenças na utilização das faixas etárias e o impacto é diferente em diferentes faixas etárias? Sim, é diferente e é diferente o uso e o impacto tenderá a ser diferente. Nós temos alguns estudos que nos mostram, curiosamente, que em faixas etárias de mais jovens, de adolescentes, de jovens adultos, como muitas vezes o consumo é exagerado, são muitas horas que são passadas em redes sociais e isto vai ativar o nosso lado da comparação e vai sobretudo também ativar estas nossas projeções de uma grande utopia que nos venderam, que é a ideia da perfeição e normalmente o que nós vemos é que quanto mais tempo um jovem adolescente ou jovem adulto passa em redes sociais ou mesmo a consumir notícias online, os seus níveis de depressão e a sua percepção de autoestima, de valor pessoal e até de satisfação com a vida tende a diminuir, precisamente por isso. E por isso nós precisamos de capacitar mais estas faixas etárias, mas eu diria que todas, em faixas etárias mais elevadas, muitas vezes é utilizado para combater um isolamento geográfico e portanto já estamos também numa fase de outra maturidade que já não somos tão suscetíveis à comparação, mas se virmos, por exemplo, a incidência de cirurgia estética, voltamos a pensar duas vezes sobre isto e como a Sandra dizia, nós vemos hoje mais ao ecrã do que ao espelho e por isso é que após 2020, após a pandemia, a cirurgia estética disparou em Portugal, precisamente porque muitas pessoas ganharam uma consciência e também um sentido de comparação que não tinham antes. Portanto, novamente, em qualquer faixa etária, acho que precisamos de contrabalançar e ter muito bem esta atenção para usarmos o melhor das redes sociais e da tecnologia e conseguirmos equilibrar aquilo que podem ser os seus perigos. A verdade é que as redes sociais e muitas plataformas podem ter uma zona de perigo para as pessoas, mais vulneráveis sobretudo, mas podem também ser a possibilidade de, por exemplo, reatar laços com pessoas que já não vimos há muito tempo, de manter uma proximidade, apesar da distância física, quando alguns familiares trabalham em zonas distantes, por exemplo, e pode ser também um facilitador para encontrar o amor, não é? Isto também acontece ainda hoje em dia. Eu pergunto aqui ao João Francisco se este lado positivo da internet foi o que o inspirou à criação do Mind Match, uma espécie de, diria, um Tinder para encontrar o psicólogo certo. Sim, eu acho que sem dúvida alguma o lado positivo da tecnologia e das redes sociais foi o que me incentivou a criar o Mind Match. É engraçado, e eu estava a ouvir a Filipa a falar e de facto, mesmo nós tendo plena consciência e sendo pessoas que se envolvem bastante nesta área, a Filipa de um ponto de vista técnico e clínico, muito mais do que eu, mas eu como um curioso, mesmo assim nós não nos conseguimos distanciar deste impacto que as redes sociais têm em nós, desta procura por esta dopamina fácil. De qualquer das maneiras, há de facto um lado positivo, não é? Há de facto o lado positivo que me permite ser uma voz ativa neste tema e chegar a muito mais pessoas. Há o lado positivo, eu próprio tendo vivido fora durante muitos anos, de me manter em contacto com as pessoas de quem gosto e de saber o que é que conseguir acompanhar o seu dia-a-dia, e depois também há a oportunidade, lá está, de conseguirmos passar uma mensagem a muitas pessoas ou de conseguirmos impactar comunidades com dimensões que até agora não era possível, pela facilidade que a tecnologia nos permite fazê-lo, e é com base nisso que nós acabamos por criar o Mind Match, após vários anos a ser uma voz ativa e uma referência neste tema e de muito contacto com muitas pessoas que só chegaram até mim por causa das redes sociais. Isto permitiu-me ter acesso a várias realidades que, ao comparar umas com as outras, encontrei vários pontos em comum em termos de dificuldades em relação ao tema do acompanhamento psicológico. E por consequência foi pensar de que maneira é que eu conseguia colmatar estas questões e ao mesmo tempo trazer aqui um valor acrescentado para além só do tapar, ou seja, o que é que eu podia acrescentar, neste caso mais virado para o lado da experiência dos próprios profissionais. A junção das duas coisas, neste momento, acaba por ser um pouco um Tinder, mais uma vez. Nós estamos a permitir às pessoas, se calhar não com tanto poder de decisão quanto numa plataforma como essa,
mas estamos a permitir às pessoas ter acesso a profissionais que estão alinhados com as suas necessidades e capacidades, que são duas coisas que nós fazemos questão de distinguir, porque as pessoas têm necessidades, principalmente do ponto de vista técnico, ou seja, quais são qual é o tipo de acompanhamento que precisam, mas depois, em termos de capacidade, ou seja, de que forma é que as pessoas podem e querem investir na sua saúde mental, seja em termos de tempo, seja em termos de deslocação, ou se querem fazê-lo de forma online, se têm ferramentas para o fazer, e principalmente num país como o nosso, se têm a capacidade económica para fazerem esse acompanhamento. Isso eu ia perguntar, porque a MindMatch tem como ambição a democratização do acesso à saúde mental, não é? Independentemente das limitações de cada um. Como é que isto funciona? Então, a forma como nós fazemos isto é, não só damos aos profissionais a hipótese de nos dizerem quanto é que custa cada uma das suas consultas, qual é o valor do seu acompanhamento por hora, e depois também perguntamos às pessoas, isto é feito de forma independente, quanto é que elas estão dispostas a investir. A longo prazo, espero que seja tão curto quanto possível, mas vamos dizer a médio prazo, o que nós gostaríamos de fazer é começarmos a conseguir encontrar aqui um padrão de uma mistura entre a experiência, o posicionamento, a especialização dos profissionais e a sua disponibilidade enquanto oferta, e uma certa linha de desenvolvimento de carreira, e com base nisto começarmos a prever qual é que seria um valor dito justo e consistente que nós podemos dizer às pessoas que, se quer um profissional desta especialidade que dá consultas a estas horas, neste modelo, com X anos de experiência, vai esperar que a consulta seja mais ou menos nestes valores. Neste momento isto não existe. Há pouca moderação desta procura e desta oferta, e nós queremos trazer essa ajuda, nunca impingi-la, mas sempre sugerir qual é que é o valor que as pessoas podem esperar, e também aos profissionais qual é que é o valor que em princípio o mercado estará disposto a investir neles. Outra coisa que fazemos, e aqui para maximizar essa ideia de democratização do acesso, tentamos tirar partido do que será uma economia de escala, não necessariamente uma economia, mas um efeito de escala, que é, em vez de procurarmos profissionais que estão dispostos a dar consultas a valores que não são necessariamente justos em relação ao investimento que eles fizeram e fazem na sua carreira, tentamos fazer esse pedido de forma mínima a todos os profissionais. O que é que isto quer dizer? Se há um profissional que tem um valor de consulta de 70 euros por hora, nós vamos lhe pedir que 2 ou 3 horas da sua semana ele as liberte para dar consultas a um valor de 25 euros. Se nós conseguirmos que todos os psicólogos que trabalham connosco façam isto, se nós tivermos 3.000, 4.000 psicólogos na nossa plataforma, de repente isto são milhares de horas de acompanhamento a valores mais acessíveis que podem ser dados sem ninguém prescindir da sua meritocracia, do seu poder económico, e sem estar a pôr em causa o seu desenvolvimento de carreira enquanto profissional. Portanto, o acesso à saúde mental deixa de ser uma desculpa, na verdade, a questão financeira. Se nós conseguimos e o digital facilita, mas não será que aqueles que mais precisam são aqueles que menos procuram? questão difícil. Talvez. O digital pode ser um facilitador? Eu acho que o digital vai ser um facilitador, nem que seja por questão de exposição. O ser humano está muito mais confortável com dinâmicas que conhece e reconhece, um certo padrão de existência, e portanto, nem que seja por contacto consistente com esta realidade, as pessoas acabam por estar mais disponíveis. E nós, ao facilitarmos a tomada de decisão, ou seja, a partir do momento em que a pessoa se sente confortável, se nós diminuirmos o esforço necessário para ela incorrer na ação de procurar um terapeuta, logo aí nós já estamos a facilitar, lá está, aqui esse grupo de pessoas que tem mais dificuldade, à partida terá um pouco menos dificuldade de o fazer. Muito bem. Vou passar aqui à Filipe e perguntar-lhe uma coisa sobre a pandemia, que deixou aqui muitas marcas vincadas no mundo digital, algumas seguramente muito positivas, outras que começam a ser questionadas, como por exemplo as consultas online, as reuniões online, o teletrabalho. Estes facilitadores são aceleradores de isolamento social? É uma forma de estar sozinho numa multidão digital hoje em dia? Já antes da pandemia nós tínhamos o tema do isolamento. Nós podemos estar rodeados de pessoas ao vivo e a cores e estarmos, na verdade, sozinhos, no sentido em que temos uma socialização muito superficial e estamos muitas vezes das 8 às 8 num qualquer prédio, a jantar ou a almoçar numa cantina, a ter momentos de pausa
e a nos cruzarmos, não efetivamente a nos tocarmos. Portanto, esse isolamento emocional dá-se quer no presencial, quer no digital. O que nós percebemos que a pandemia nos veio foi realmente trazer outros modelos de interação e eu diria também ganharmos novamente mais consciência daquilo que pode ser um ganho do nosso tempo-hora e que existem muitas interações, muitas reuniões, muitos contactos que podem e ganham efetivamente em ser feitos online, em vez de estarmos a fazer piscinas Lisboa-Porto, por exemplo, ou Porto-Algarve e de repente temos um primeiro contacto no online. Agora, novamente, nós já tínhamos um desafio antes e continuamos com o desafio que é o desafio da complementaridade. Portanto, nós, lá está o ser humano, como João Francisco dizia, nós gostamos muito dos padrões e isso leva-nos muitas vezes à procura do preto ou do branco. E às vezes não é preto nem ou branco, é preto e branco, ou seja, é precisamente este equilíbrio e nesta harmonia entre, se calhar, algumas pessoas, aquilo que lhes vai servir numa determinada fase de vida é um trabalho 100% remoto e elas terão que trabalhar, lá está, a sua socialização e movimento, atividade física de outra forma. Noutro momento será um trabalho 100% presencial, para outros será o modelo híbrido, que tem sido, neste caso, aquele que é o mais preferido por mais pessoas, mas isto será sempre um exercício dinâmico e eu acho que nos cabe a nós, pessoas e empresas, também trazermos este valor da flexibilidade que cada vez mais é importante para o nosso bem-estar e felicidade e também produtividade nas organizações e conseguirmos desenhar dentro daquilo que é possível, porque sabemos que, enfim, que há limites das várias atividades, obviamente há atividades que carecem de uma presença totalmente física e há outras que a dispensam, mas dentro daquilo que é possível irmos com flexibilidade e abertura, percebendo momento a momento quem é que temos disponível para quê. E acho que essa complementaridade entre o online, a distância e o presencial e o próximo, acho que é dessa complementaridade que conseguimos aqui uma harmonia e maiores níveis de saúde. Como é que as organizações devem olhar para a saúde mental? Falamos, a responsabilidade também é grande nas organizações. Como é que vê aqui o papel das organizações? É muito grande, é um papel muito fundamental que durante muitos anos não foi exercido por esta ideia de que eu, enquanto organização, só me diz respeito o profissional. A pessoa fica lá fora, o profissional entra cá dentro. Ora, isto não poderia estar mais errado. Nós não somos pessoas e depois profissionais, nós somos pessoas holísticas com vários papéis de mães, de companheiros, de companheiras, de profissionais e, portanto, neste ser holístico e integrado que nós somos, todas estas nossas dimensões vão se cruzando e influenciando. E por isso as organizações têm este papel fundamental de perceberem que o seu agente ativo, o mais impactante e o mais poderoso são realmente as pessoas. Para que as pessoas possam resultar em bons números, que é aquilo que em última instância também interessa às empresas, elas terão que estar bem, elas terão que estar capacitadas. E, portanto, há aqui um papel que inevitavelmente compete às organizações de garantirem espaços de informação onde as pessoas possam efetivamente aprender a dar nome àquilo que estão a sentir e às suas necessidades, possam ter um espaço de gerir e no fundo, construírem a sua carreira momento a momento. Uma pessoa de 27 anos terá os seus objetivos, aos 37 terá outros, aos 40, sendo mãe ou sendo pai, terá outros. E, portanto, cada vez mais construirmos esta premissa de uma organização que trata os seus colaboradores como o seu principal ativo e como embaixadores, e sabemos que as marcas cada vez mais do que as empresas, vivem disto. Portanto, nós, quando queremos atrair talento, precisamos ter pessoas bem. Há um nível de felicidade que nunca será possível pedir às empresas para assegurar. Portanto, há aqui uma agência nossa, individual, em relação ao nosso autocuidado e ao nosso bem-estar físico e mental, mas há um nível de contributo que as empresas, sem dúvida, podem fazer, assegurando segurança psicológica, assegurando equidade, assegurando precisamente canais também de apoio psicológico. Portanto, isso é, sem dúvida, algo que nós podemos exigir individualmente e no mundo corporativo. Imagina uma ferramenta digital como a MindMatch pode fazer sentido para uma organização? Sem dúvida alguma. Acredito muito no MindMatch e cada vez mais estas ferramentas são importantes para esbatermos, lá está, as tais objeções. Existem muitos tabus, existem muitas objeções. A objeção do tempo, não tenho tempo para cuidar de mim ainda é uma perda de tempo. Eu estou numa determinada posição hierárquica na empresa ou na minha vida,
pedir apoio psicológico é sinónimo de fraqueza. Depois fui falar com aquela pessoa que encontrei ali por acaso, não gostei daquele profissional, então não há ninguém que me ajude. Portanto, quanto mais nós conseguirmos construir processos de triagem que aproximam os profissionais de saúde daquilo que são os pacientes, melhor. E quanto mais também, o MindMatch também prevê isso, dar ferramentas aos próprios profissionais de saúde mental. E essa é uma característica que diferencia aqui o MindMatch, é que nós temos neste momento um mercado muito pouco regulado, apesar de já termos as ordens profissionais como a Ordem dos Psicólogos Portugueses, a Ordem dos Médicos. Quando nós dizemos hoje em dia, estou a fazer terapia, eu pergunto-me sempre, terapia com quem? Terapia com um profissional de saúde mental ou com outro profissional qualquer? Há espaço para tudo, atenção, mas não vamos chamar nomes errados a quem não é profissional de saúde. E vale a pena distinguir, e daí o MindMatch ter essa diferenciação. Todos os profissionais que integram a plataforma são profissionais de saúde, ou seja, ou são psicólogos clínicos, ou são médicos psiquiatras, ou são enfermeiros com formação em saúde mental. E isso é um fator diferenciado. Depois, todo aquilo que está previsto também os ajudar em termos do desenho da sua carreira e destas ferramentas de supervisão, de apoio, isso é algo que nós precisamos muito enquanto profissionais. Por isso é que quando eu e o João Francisco temos falado sobre o MindMatch e temos trabalhado no MindMatch, eu sempre vi isto como um instrumento que nos pode acrescentar valor a todos, em sociedade, às empresas, às pessoas, à comunidade e a nós também, de um ponto de vista mais egoísta, profissionais de saúde mental. O que o João Francisco tentou aqui fazer com o MindMatch é a agregação da procura e da oferta, não é? E o digital faz esta magia de juntar os que precisam e os que podem dar, na verdade, não é? Quais são os primeiros resultados que têm tido, primeiros feedbacks do MindMatch? Eu preciso só de pôr aqui, dar esse esclarecimento, porque efetivamente, e há bocado usámos a comparação do Tinder, mas nós estamos a tentar colmatar esse espaço, mas isso é uma definição muito limitada do que nós queremos fazer. Isto é o primeiro passo, nós temos que de facto melhorar a capacidade das pessoas entrarem no processo de acompanhamento, mas o que nós queremos é de facto criar valor acrescentado na dinâmica do acompanhamento. Toda ela, desde o início até ao fim, desde o momento em que a pessoa se pergunta se pode precisar de apoio, e a partir daí questiona-se também de onde é que esse apoio vai vir, até ao momento em que a pessoa está já envolvida num processo de acompanhamento. Esse acompanhamento vai poder eventualmente ter ou não associado a psicoterapia, e se não, pode ser um acompanhamento autónomo da mesma forma que nós fazemos cuidados com a nossa alimentação, cuidados com o nosso exercício físico, dar às pessoas a capacidade de terem ferramentas de autogestão que vão adquirir com a psicoterapia, mas que depois podem levar no seu dia-a-dia e terem pequenos facilitadores ou pequenas formas de terem conhecimento da sua própria saúde mental que não venham só do ambiente da consulta. E é isso que nós queremos fazer, portanto, é agarrar em todo o processo, é agarrar em toda a dinâmica e criar valor onde existe espaço para ele ser criado. Os resultados, neste momento, nós temos mais de 200 profissionais a trabalhar connosco no país inteiro. São mais de 700 pedidos de pessoas que confiaram em nós para fazer este processo e prendemos-nos agora no desafio de, obviamente, desenvolver a tecnologia para, lá está, sermos capazes de ser mais eficientes nesta ligação entre os profissionais e as pessoas, conseguirmos garantir que depois esse acompanhamento é feito com acesso à tecnologia que facilita o processo de interação, em que nós damos ao terapeuta, ao psicoterapeuta, peço desculpa, a Filipa já está aqui a olhar para mim, em que damos aos profissionais de saúde mental a possibilidade de não terem que se preocupar com a gestão do seu portfólio, não terem que se preocupar com questões tão simples como a faturação, mas também a capacidade de olharem para cada paciente em momentos extra ambiente de consulta, porque nós sabemos que o acompanhamento obviamente é feito durante o período em que a pessoa está presente, mas a pessoa existe em todo o resto do seu dia-a-dia e há coisas que vão ter influência tão simples quanto é que aquela pessoa dorme. E hoje em dia muitos de nós acabamos por usar smartwatches de uma maneira ou de outra que medem os nossos dados biométricos e que já nos dão essa informação. Mas nós não partilhamos essa informação com os profissionais, nossos profissionais. E às vezes queremos partilhar e eles não querem. E se nós chegarmos, e se eu se calhar chegar à consulta e tive, não sei, um acidente de carro antes de lá chegar, eu vou gastar aquela hora a falar sobre o acidente de carro. Porque é natural, nós vamos falar das coisas mais imediatas, recentes. Mas sermos capazes, por exemplo, de guardar quais são as informações que nós queremos partilhar no ambiente de consulta de forma a não as esquecermos. O profissional, antes de nós chegarmos à consulta, perceber que esta pessoa andou a dormir 3 horas por dia esta semana, tem que haver aqui uma sensibilidade para este facto, porque é que isso aconteceu,
Portanto, os dados são também aqui muito importantes para o profissional de saúde, também identificar aquilo que às vezes não parece importante para quem vai à consulta, não é? Sim, no fundo é trazer aqui uma dimensão também objetiva, concreta da própria pessoa, porque no ambiente de consulta o que o profissional recebe é subjetivo, não é? Com base na experiência da pessoa, e isso é importantíssimo porque de facto quem vive a própria vida é cada um. Mas há valor acrescentado em termos mais informação em cima da mesa, e essa informação não é só para o profissional, é para o próprio, para nós podermos dizer, ok, na semana passada dormiste 3 horas por dia, esta semana estás a dormir as 6 ou as 7 que precisas. Olha a diferença no teu sentimento próprio de bem-estar. Eu não estou a dizer que a pessoa se está a sentir melhor, a própria pessoa está-me a dizer que se está a sentir melhor e eu estou-lhe a dar ferramentas para ela ver isso. Portanto, é quase aqui um feedback de confirmação positiva. Ok, estás a fazer as coisas bem e olha o impacto que isto está a ter em ti. É um reforço positivo que traz às pessoas a capacidade de um maior controle em relação à sua própria saúde mental. Portanto, podemos esperar que a MindMatch ao longo do tempo vai evoluindo, utilizando muita tecnologia também? Sim, ou seja, nós não queremos criar, mais uma vez, neste momento sim estamos a fazer aqui um pouco de papel de Tinder, nem de perto nem de longe eu quero que isso resuma o que nós queremos construir. Nós queremos de facto mudar, melhorar, elevar o que é a dinâmica do acompanhamento psicológico e dar às pessoas mais ferramentas para, da mesma forma que hoje em dia conseguem gerir a maior parte dos ramos da sua vida, consigam também gerir de uma forma mais eficiente a sua própria saúde mental. E a tecnologia pode ajudar muito nisto? Não tenho a mínima dúvida. Muito bem. Chegamos ao fim de mais um episódio do Tech Balance. Agradeço ao João Francisco e à Filipa. Obrigado por esta partilha, foi muito interessante. A tecnologia não para, o conhecimento também não pode parar. Não perca o próximo episódio. Mais do que encontrar a resposta certa, esta série de podcasts da Fundação MEO é um convite à reflexão.